abençoado. Prazer ter você conosco, viu, Genésio? Deus abençoe a sua vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém, glória a Deus. Você crê que esse Deus que fez esse milagre na minha vida faz na sua também? O Deus que muda a história, que mudou a minha, muda a sua também? Eu também creio que Deus vai mudar histórias aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Incline a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, eu apresento nesta noite a vida dos teus filhos. Cada um que entrou nesse templo, Senhor, em busca de uma resposta. Os porquês da vida, meu Pai. Que o Senhor venha trazendo, através da minha pessoa, a resposta que eles necessitam, meu Deus. Trata com cada um, Senhor. Fala com cada um nessa noite. E que o seu nome seja exaltado nesse lugar. Amém, Jesus. Amém? Você crê que o seu milagre Deus pode te dar? Mais forte. Você crê que o seu milagre Deus pode te dar? Te entregar nessa noite? Amém, eu também creio, em nome de Jesus. E vai ser feito assim como Ele determinou. Eu gostaria que a igreja abrisse a Bíblia comigo, lá no livro de Êxodo, capítulo 14. Lá no versículo 1. Êxodo 14, versículo 1. Eu também creio que Deus vai mudar histórias aqui nessa noite. Que Deus já está começando a falar com pessoas aqui. Desde os louvores, desde a oração do pastor, e vai falar muito mais nessa palavra nessa noite. Amém? Êxodo 14, lá no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Eu quero lá no versículo 13 também, acompanha comigo. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, eu vou entrar nessa palavra aqui nessa noite, mas antes eu quero dizer para vocês um pouco sobre o livro de Êxodo, que está dizendo aqui. Aqui fala de um povo que estava em cativeiro, estava sob o domínio de Faraó. O povo estava sendo escravizado. E a palavra diz também que esse povo que estava sendo escravizado era o povo escolhido de Deus, como você que está aqui nessa noite, amém? Você é escolhido de Deus. Dá um glória a Deus, meu querido. Toda vez que você fala amém, você está recebendo esta palavra, você está acreditando. E esse povo era escolhido de Deus, era um povo separado, mas esse povo estava cativo, esse povo estava preso, era escravo de Faraó do Egito. E a palavra diz também que esse povo, devido à escravidão, devido ao sofrimento, esse povo clama ao Senhor. Eu creio que a Bíblia não fala, mas eles devem ter dobrado o joelho, eles devem ter clamado ao Senhor. E a palavra diz também no livro de Êxodo que o Senhor ouviu a oração do povo. Como Ele está ouvindo a sua oração nessa noite, como Ele está ouvindo aquilo que você pediu na sua casa, aquilo que você tem pedido neste ano e nesse mês e nesta semana, amém? Então Deus ouviu a oração do povo. E ali Deus tira aquele povo do Egito, das garras de Faraó, tira aquele povo da escravidão e leva esse povo a uma jornada no deserto. Leva esse povo a caminhar no deserto. Mas você observa que tudo sob a direção de Deus. Deus estava guiando aquele povo, porque a palavra diz que havia uma nuvem de dia e havia uma fogueira à noite. Então Deus acompanhava aquele povo. E aquele povo, a gente, quando fala do povo ali do Egito, aquele povo, a gente só vê a teimosia do povo. A gente vê que o povo era um povo teimoso. Mas por outro lado, você vê também que o povo obedecia. Porque toda vez que o profeta, que Moisés dava ordem, o povo obedecia. Faz acampamento, fazia seu acampamento. Levanta acampamento, levantava seu acampamento. Então, apesar dos defeitos do povo, aquele povo também obedecia ao profeta, amém? Glória a Deus.
E você também, toda palavra que for lançada aqui para a sua vida é um profeta de Deus, independente que seja eu, quem for aqui, e que nós possamos obedecer o profeta. E aquele povo estava sendo guiado por Deus. Estava no deserto? Sim, estava no deserto, mas sob a orientação de Deus. Estava ali porque Deus queria que eles estivessem ali. E estava a caminhada daquele povo para o deserto. E se você prestar atenção no versículo que eu li, eu quero fazer para você também, quero ler para você novamente. Fala aos filhos de Israel que retrocedam. Aquele povo estava caminhando em rumo à terra prometida, aquilo que o Senhor tinha prometido para eles. Estavam andando no deserto, mas uma ordem que o Senhor deu para Moisés, fala ao povo que retrocedam. E muitas vezes, meus queridos, não é fácil retroceder, porque nós queremos chegar na terra prometida. Nós queremos colher o melhor de Deus numa terra que mana leite e mel. E esse povo estava sob a direção de Deus. Deus estava dirigindo o povo, orientando. O povo estava no deserto porque Deus estava dirigindo eles. Mas em certo momento da caminhada, Deus dá uma ordem a Moisés. Fala aos filhos de Israel que retrocedam. Olha que loucura. O Senhor tira aquele povo da escravidão. O Senhor tira aquele povo do Egito. Coloca aquele povo para caminhar no deserto. E segundo eu olhei no mapa que tem na Bíblia, eles estavam apenas 400 quilômetros de chegar na terra prometida. Faltava pouco para aquele povo chegar na terra prometida. Mas segundo a ordem que Moisés deu para aquele povo, eles retrocederam, porque eles estavam obedecendo a Deus. E o que eu quero dizer para você aqui nessa noite, que muitas vezes nós retrocedemos sem a autorização de Deus. Muitas vezes nós tomamos decisões e retrocedemos e paramos sem Deus autorizar. E deixa eu falar mais para você nessa noite, meu querido. Quando Deus autoriza retroceder, Ele é responsável, Ele cuida, Ele toma conta. E é por isso que muitos estão sofrendo, porque retrocedem por conta própria, vai pela força do braço, e estão vivendo o que estão vivendo. Mas quando é a direção de Deus, porque Deus falou para o povo, fala para o povo retroceder, fala para o povo parar, fala para o povo desacelerar. O povo era teimoso, sim, era teimoso. Mas eles estavam debaixo de uma ordem de Deus e eles acreditavam naquilo que o profeta falava. E você nessa noite tem que acreditar no que eu estou falando para você. Pela força do seu braço você não vai conseguir. Muitos estão retrocedendo por conta própria. Estão parando, estão desacelerando sem a ordem de Deus. Sem Deus falar, pare, volte, retroceda. Mas estão indo, estão retrocedendo, estão parando por conta própria. É fácil adorar a Deus quando está tudo bem, quando está tudo nas maravilhas, é fácil. Mas e quando chega o problema, a tribulação, a fadiga, aí retrocedemos. Mas estamos retrocedendo fora da bênção de Deus, fora da direção de Deus. E não é isso que Deus quer para o povo dele. E vocês são povo de Deus, nós somos povo de Deus, amém? Cada um que está aqui é povo de Deus. E talvez você retrocedeu nessa jornada. As lutas, as batalhas, o ano, de quando começou o ano. Vamos falar a verdade, não foi um ano bom. Projetos foram parados, cancelados. E muitos retrocederam por conta própria. E aqui estava esse povo. Retrocedeu. Deus disse, fala para o povo retroceder. Mas se você prestar atenção no que fala o texto, deixa eu ler para você nessa noite. O povo retrocedeu, sim, retrocedeu, sobre a orientação de Deus. E aí diz assim, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote. Fala assim, ó, Pi-Hairote. Muito bem, grava esse nome. E se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. 4 nomes eu disse agora para você nessa noite. Eu disse 4 nomes: Pi-Hairote, Migdol, Mar e Baal-Zefon. E o que esses 4 nomes têm em comum, pastor? Porque o pastor está falando desses nomes. Eu já li tanto esse versículo, mas Deus falou comigo, meus queridos, através desse versículo que eu li. E se você procurar a tradução disso, eu só quero adiantar para você que Pi-Hairote quer dizer beco sem saída. Olha onde Deus mandou aquele povo abrir acampamento. Era um lugar que ninguém queria estar.
Pi-Hahirote quer dizer beco sem saída. E o povo voltou, retrocedeu, e foi ali aonde o Senhor mandou que eles fossem. Migdol quer dizer montanhas intransponíveis. Não se podia escalar aquelas montanhas. Já vai montando na sua cabeça aí como já estava a situação daquele povo. Um povo que faltava 400 quilômetros para alcançar a bênção. Aí Deus dá uma ordem, eles retrocedem. E olha onde Deus coloca aquele povo. Já estava colocando aquele povo num beco sem saída. Pi-Hahirote, beco sem saída. Migdol, montanhas intransponíveis. E o mar. O mar é algo imenso, a dimensão do mar. Eu nem sei como explicar o mar, mas todos conhecem o mar. Ali já estava o povo naquele beco sem saída. E outro detalhe que está dizendo aqui: diante de Baal-Zephon. Baal-Zephon era terra de canibais. Era uma terra onde tinha canibais. Humanamente pensando, era uma coisa de louco. Era suicídio Deus mandar aquele povo para aquele lugar. Um beco sem saída. Imagine você, meus queridos, esta igreja. Entra nessa mensagem comigo. Ali na frente, vamos, o mar. Aqui do lado, Pi-Hahirote. Desse outro lado, Migdol, as montanhas intransponíveis. Atrás, o inimigo. Aquele povo estava encurralado. Aquele povo não tinha saída. E muitos estão assim nessa noite. Muitos estão assim sem saída. Não sabem o que fazer. Entraram na situação porque não obedeceram. Foram com a força do braço. Ou quiseram fazer do próprio jeito. Não obedeceram a Deus. É por isso que está em Pi-Hahirote. É por isso que está no lugar chamado beco sem saída. E aquele povo estava ali, mas estava sob a direção de Deus. Estavam sendo protegidos por Deus, porque o próprio Deus mandou que aquele povo fosse lá. Que estava ali em Pi-Hahirote. Eles estavam cercados, não tinha saída. Mar, inimigo, paredes, terra de canibais. Para onde ia aquele povo? Aonde aquele povo ia nesse lugar? E muitos estão assim, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Estão desorientados, desnorteados. Mas eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite que o Senhor vai dar a direção para você hoje. O Senhor vai mostrar o caminho para você hoje. E deixa eu falar para você, Pi-Hahirote não é o lugar da tua derrota. Não é o lugar que o inimigo vai pisar em você. É você que vai pisar no inimigo em nome de Jesus. Imagina a situação daquele povo. Faltava pouco para chegar na terra prometida, mas o Senhor desvia, o Senhor leva eles para outro caminho. Imagine, mas por que o Senhor fez isso? Era loucura levar aquele povo até um beco sem saída, um lugar sem saída. Mas é aí, meus queridos, que entra a ação de Deus. É aí que nós falamos que Deus faz coisa para surpreender. Deus faz coisa para surpreender o estudado, para surpreender aquele que fez teologia, para surpreender a todos. É aí que entra o agir de Deus, que muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. Às vezes estamos num beco sem saída. Às vezes estamos sem saída. Mas deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Mesmo que ninguém levanta a mão para te ajudar, a mão dele não está encolhida, ele está pronto para te ajudar nessa noite. Ele está pronto para te ajudar nessa noite. E você vai sair desse beco sem saída em nome de Jesus. O povo estava lá. Suicídio, era suicídio, o povo não tinha o que fazer, não tinha mais para onde ir. Mas mesmo assim obedeceram a Deus. Mesmo assim foram aonde Deus pediu. Será que Deus errou? Será que Deus se arrependeu de ter tirado aquele povo do Egito? Olha, eu me arrependi, eu vou acabar logo com esse povo. Vou mandar eles lá para o beco sem saída, para Pi-Hahirote, e vou acabar com a história. Não, Deus não se arrependeu. Porque Deus não é homem para que minta. Se Ele falou que a tua vitória está chegando em nome de Jesus. E você vai sair daqui com a tua vitória segurando na sua mão. Amém? Você crê nisso? Erga a tua mão assim, ó. Erga a mão direita. Não, só os que têm fé, erga a mão direita. Eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida nesta noite, que você vai sair daqui segurando a tua vitória nessa mão que você ergueu. Porque Deus vai tirar você desse beco sem saída. Não se desespere. O pastor fez a oração aqui. Aquieta o coração, não se desespere, não desista. Muitos já queriam desistir essa semana, esse mês, porque a luta é muita. A batalha é grande.
mas é Deus quem dá a vitória, é Deus que manda a vitória para a tua vida, não importa onde você está, se você está no deserto, se você está no beco sem saída, se você está em Pi-Hairote, Deus não é homem para que minta, e Ele manda para você nessa noite a tua vitória. Eu acredito aqui que não tem ninguém numa situação tão difícil como estava aquele povo, encurralado, sem saída, sem saber o que fazer. Aqui não tem ninguém que está passando por isso. E Deus não errou, Deus não se arrependeu. Você sabe por que Deus mandou aquele povo para aquele beco sem saída? Para que o inimigo visse a vitória de Deus. Porque o inimigo achou que o povo estava perdido no deserto. O inimigo achou que o povo estava desbaratinado, estava rodando, mas não. Foi propósito de Deus levar aquele povo para aquele beco sem saída, para Pi-Hairote. E talvez você está em Pi-Hairote, mas é propósito de Deus. E é neste vale, é nesse sofrimento, é nesse beco sem saída que Deus vai ser exaltado na sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Se você quer também, dá um glória a Deus, dá um amém. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Se você não tiver fé, eu empresto a minha fé para você. Só que depois tem que devolver ela para mim. Depois você me devolve, mas eu te empresto. Talvez você está no vale, está enfrentando luta, está enfrentando guerras, está pensando em desistir, pensando em parar. Para quê? O que você vai fazer sem Deus? O que você vai fazer sem a direção de Deus? Vai pela força do seu braço? Até quando você vai aguentar ficar com o braço erguido, se não for Deus erguendo o teu braço? Uma hora você vai cansar. Até quando você vai ficar insistindo de caminhar sozinho, de parar, de desistir? Chega disso, meu irmão e minha irmã. O deserto, o vale, o beco sem saída vem para todo mundo. Chega para todo mundo. Mas é onde a Bíblia fala que nós íamos ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Nós íamos ver a diferença daquele que crê e daquele que não crê. E eu creio que nessa noite eu estou falando com pessoas que creem. Eu acredito que eu estou falando com pessoas aqui que vão sair daqui e vão sair aí fora para quebrar mesmo, para arrebentar. Aquele povo acreditou. Foi até Pi-Hairote, o beco sem saída. Estavam no deserto? Estavam. Estavam num beco sem saída? Estavam. Mas foi no beco sem saída que Deus deu a vitória. E é assim que Deus trabalha, é assim que Deus age. A hora que nós pensamos que nós não temos mais solução, a hora que nós pensamos que a nossa vida não tem mais jeito, a hora que nós pensamos que aquela doença vai nos matar, a hora que nós pensamos que é o nosso fim, Deus fala: para meu filho, acredita em mim, eu vou fazer o mar se abrir para você passar. Aquele povo, imagina a mente daquele povo, é o fim, vamos morrer, não tem para onde ir, não dá para escalar a montanha, do outro lado é a terra dos canibais, na frente o mar vermelho, atrás de nós o inimigo. Deus sabe que você está encurralado, Deus sabe que você se acovardou, que você parou, mas Ele sabe também da sua necessidade, Ele vai cuidar de você, Ele vai preparar uma saída. Deus sempre prepara um escape para a tua vida. Deus sempre tem uma saída. Ele abre uma porta onde não tem. Ele quebra correntes, mas Ele abre. Se Deus quiser, Ele abre uma porta aqui agora, para provar para você que Ele é Deus na sua vida, e não há outro. Ele não aceita substituto. Não tem outro Deus. Ele não é trocado de cadeira a cada 4 anos, como se fosse uma eleição, não. É o mesmo Deus que estava ali em Pi-Hairote, que estava observando aquele povo. É o mesmo Deus que te observa. É o mesmo Deus que às vezes levou você até Pi-Hairote, te levou no beco sem saída. Mas para que, pastor, Deus faz isso? Para ver o que está dentro do seu coração, para ver como a tua fé está diante da situação. Porque é assim, meus queridos, nós só agradecemos quando está bem. Chegou um probleminha, uma dor de dente, já não vou mais na igreja, já não quero mais, já não vou servir mais. Que Deus é esse que nós falamos que cura câncer? Que Deus é esse que nós falamos que ressuscita? Que Deus é esse que abre uma porta onde não tem? Será que Ele não é capaz de cuidar de você? Será que esse Deus não tem poder para tirar você dessa situação? Se nós falamos que Ele cura, se nós falamos que Ele é o caminho, a verdade e a vida,
Se nós falamos que não há outro a não ser Ele, será que Ele não é Deus suficiente para cuidar de você? Para tirar você desse vale? Ele é Deus suficiente para isso mesmo, meu querido. Está sem saída? Não desanima. Está encurralado? Não desanima. Deus quebra as cadeias. Deus quebra correntes. Deus abre porta onde não tem. Não se preocupe com o diagnóstico, não se preocupe com nada, meus queridos. Sem Deus nós não vamos conseguir. Às vezes temos que retroceder, sim, mas sob a direção de Deus, sobre a orientação de Deus. E eu quero fazer um pedido particular para você nessa noite: não retroceda não. Não volte atrás não pela força do teu braço, que você não vai conseguir, você vai padecer e vai morrer nesse beco sem saída. Deus está falando com pessoas aqui que esta semana falou que não ia vir mais na igreja, que esta semana falou que ia abandonar tudo, porque chegou a luta, porque chegou num beco sem saída e não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. Aquieta o seu coração. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entrega para o Senhor, confia no Senhor, e Ele vai tirar você deste vale que você está vivendo. O povo estava cercado, estava sem saída, mas Deus exaltou aquele povo. Como, pastor? Como que Deus exaltou? Deus provou que no beco sem saída é onde Ele trabalha, é onde Ele dá a vitória. E a sua bênção está chegando, é questão de tempo. Amém? É questão de tempo, meus queridos. Muitas vezes nós temos que estar em Pi-Hairote, nós temos que estar no beco sem saída. E nós temos que viver o que a Bíblia fala, que há tempo para todas as coisas. E hoje chega o tempo da sua vitória em nome de Jesus. Hoje chega o tempo de você passar nesse mar vermelho em nome de Jesus, sair desse beco sem saída em nome de Jesus. Nós temos que viver, meu querido, a Bíblia, viver o que fala. Eclesiastes 3 fala claramente que há tempo para todas as coisas. Há tempo de cantar, mas também há tempo de chorar. Há tempo de plantar, nós vamos plantar e nós vamos colher também. Tudo tem o seu tempo, tudo tem um tempo determinado. Esse deserto, esse beco, não é para a vida inteira. Depois da chuva vem a calmaria. Vai vir a calmaria para a tua vida, aquieta o seu coração. Mas se levanta também em nome de Jesus. Crie forças nessa noite. Se levanta. Deus não quer ver o mal de ninguém. Mas às vezes Ele leva a gente, Ele leva cada um no beco sem saída, para que o nome dEle seja exaltado. Como foi naquele dia. E é isso que Ele quer fazer nessa noite. Ele quer que o nome dEle seja exaltado, e é por isso que Ele vai dar a vitória para você. Para que você exalte o nome dEle, para que você glorifique o nome dEle. E aonde foi que Deus derrotou os inimigos? Aonde foi que Deus derrotou o faraó? Em Pi-Hairote, no beco sem saída. E é nesse beco sem saída que Deus vai dar a vitória para você, que Deus vai derrotar os teus inimigos. A tua dor não é para sempre, o teu sofrimento não é para sempre, porque Deus te entrega a vitória hoje em nome de Jesus. Por mais que a tua alma esteja angustiante, por mais que você pareça sem força, por mais que você ache que é o fim, Deus sempre prepara o escape, amém? Você crê nisso? Deus sempre prepara uma saída, não se desespere. O Salmo 116 começa assim, o salmista dizendo: amo o Senhor. Salmo 116. E eu lendo esse salmo, mas amo o Senhor. E depois eu lendo esse salmo e lendo, o salmista estava agradecendo a Deus. Era a forma dele agradecer a Deus, quando ele diz: amo o Senhor. Talvez o salmista não tinha mais palavras para agradecer a Deus. O único jeito dele agradecer a Deus seria:
amo o Senhor. Olha que forma de agradecer a Deus. Era o agradecimento do salmista. E ele começa esse salmo assim dizendo: amo o Senhor. Quantos aqui amam o Senhor? Mais alto. Quantos amam o Senhor? Quando você está dizendo que ama ao Senhor, você está agradecendo a Ele. O salmista começa esse salmo, Salmo 116, amo o Senhor. E depois eu lendo esse salmo, mas por que ele começou esse salmo assim? Olha o que o salmista diz, 116, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Deus está ouvindo o seu clamor, a sua voz, a sua súplica, o teu choro, o seu desespero. Deus está ouvindo. Era isso que o salmista está dizendo aqui: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Olha que salmo lindo. Olha o agradecimento do salmista para Deus. Já começa agradecendo ao Senhor. Vamos lá, vamos ver. E olha a situação que estava o salmista. Olha onde o salmista se encontrava aqui. E ele relata no Salmo 116. E talvez você esteja nessa situação. Talvez você esteja também do jeito que estava o salmista. Olha aqui, lá no versículo 3. Laços da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Olha a situação que estava o salmista. Se nós fôssemos trazer para o ano de 2020, eu posso falar abertamente para você que o salmista estava com depressão, estava deprimido, porque ele diz que laços da morte tinham cercado ele. Ele tinha sido laçado pelos laços da morte. E muitos estão assim, angustiados, oprimidos. Laços da morte. Olha a situação que chegou o salmista a dizer: caí em tribulação e tristeza. O Senhor me mostra aqui olhares tristes, pessoas tristes. Muitos estão rindo, mas não é do coração. Estão rindo por uma gentileza, para ser educado. Mas aqui no nosso meio, dentro dessas quatro paredes, tem pessoas tristes, amarguradas. Talvez essa seja a noite de você dar o teu grito de independência, meu querido. Talvez essa seja a tua oportunidade de dar o teu grito de independência, de liberdade. É a situação que o salmista estava vivendo aqui. Caía em tribulação e tristeza. Imagina a situação que esse homem estava passando. Imagina o que ele estava passando para deixar registrado para nós. Tribulação, tristeza, laços da morte. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é a situação que você está passando nesse momento. Mas vamos fazer como o salmista fez. O salmo continua dizendo que ele não ficou cabisbaixo, que ele não ficou se lamentando, que ele não ficou falando com o vizinho, que ele não ficou colocando a culpa em pastor, na pregação do louvor, em quem quer que seja, no obreiro que não riu. Não. Ele estava angustiado. Ele estava à beira da morte. Ele estava deprimido. A alma estava presa. Mas olha o que ele diz no versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor. Dá glória a Deus. Deus é a saída para você nessa noite. Invoca o nome dele nessa noite. Invoca o nome dele. Não fala para mim o seu problema. Não fala para quem está do seu lado. Fala para Deus. Conversa com ele. Fala para ele. Explica para ele a tua situação nessa noite. Faça como o salmista fez. Então invoquei o nome do Senhor. E pasmem vocês, a oração que esse homem fez não foi oração de 20 minutos. Não foi oração de pessoas que fez teologia, bacharel, doutorado. Não. Olha a oração desse homem. Presta atenção no que ele falou para o Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Será que é difícil você falar para o Senhor isso essa noite? Não estou pedindo para você falar palavras difíceis. Não. Fala como o salmista fez. Ó Senhor, livra-me a alma. É simples. É simples. A oração que esse homem fez. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso.
Feche seus olhos, igreja. Fala para o Senhor nessa noite da tua situação. Fala para Ele da sua luta. O que você está passando, é só você e Deus agora. É só você e o Pai agora. Nós temos um Pai. Nós temos um Deus que ouve a nossa oração, que estende a mão a hora que ninguém estende para nós, Ele estende. E é esse Pai que eu quero trazer para você nessa noite. Porque tudo que o filho pede, o Pai dá. Pede para Ele, fala para Ele nessa noite te livrar. Pede para Ele nessa noite livrar a tua alma da angústia, da dor, do sofrimento, do choro. Fala para Ele do seu problema, da tua situação. Agora é o momento de você e Deus, somente Ele, você e o Pai. Você é um filho amado de Deus. Você tem um Pai. E o Pai vela pelos filhos. O Pai cuida do filho. E é isso que Ele está fazendo aqui nessa noite. Ele está cuidando. Ele está tratando de almas aqui nessa noite. Fala para Ele, não tenha vergonha não. Senhor, livra a minha alma. Senhor, me tira desse cativeiro. Senhor, me mostra a saída como o Senhor mostrou para aquele povo que estava num beco sem saída. Se for preciso, meu Deus, de abrir uma porta onde não tem, eu sei que o Senhor vai abrir. E Ele faz isso por você nessa noite, porque o Senhor vela pelos simples. O salmista continua dizendo, o Senhor vela pelos simples. O Senhor não quer nada aqui nessa noite de moderno, Ele quer a tua oração, Ele quer apenas ouvir a tua voz. Nem que for para você dizer, amo o Senhor, Ele vai saber que você já está agradecendo a Ele, como o salmista começou nesse salmo dizendo, amo o Senhor. Olha a forma mais linda dele começar agradecendo ao Senhor pelo que ele recebeu. Estava angustiado, estava preso, mas ele já começou o salmo agradecendo ao Senhor. Amo ao Senhor. Não tem nada mais gostoso do que você ouvir alguém dizer eu te amo. Não é verdade? Imagina, quando isso chegou aos ouvidos do Senhor, amo o Senhor. Ali o Senhor já entendeu tudo. Ele está agradecendo pelo livramento que eu dei para ele. Ele está agradecendo porque eu não permiti que a morte vencesse. Meus queridos, Deus sempre tem um escape, Deus sempre tem uma saída, meus queridos. O que Deus fez quando aquele povo entrou ali na fornalha quente, onde não havia saída, era a morte, não. Deus já estava ali esperando aquele povo. Preparou a saída. O que Deus fez quando Daniel foi jogado na cova dos leões? Deus preparou uma saída. Deus nunca perdeu uma guerra e não é a sua que Ele vai perder. Eu vou repetir para você, meus queridos. Deus nunca perdeu uma guerra e não é a sua que Ele vai perder. Fica tranquilo. Fica tranquila, quieta o seu coração. Deus já preparou a tua vitória. Pirairote. Na sua vida nunca mais. Hoje o mar se abre para você passar. Não importa se o inimigo vem atrás. Se do outro lado é terra de canibais. Se do outro lado a montanha não dá para subir. E se na minha frente está o mar. O Senhor cuida de você nessa noite. Se coloque em pé em nome de Jesus. Se prepare para receber a tua vitória nessa noite. Se prepare para sair desse beco sem saída nessa noite. Não é o seu fim. É nesse beco que o Senhor te dá a vitória. Talvez você não está entendendo porque você está nesse beco. Mas é nesse beco que o nome do Senhor vai ser exaltado aqui nessa noite. E eu declaro em nome de Jesus que você vai sair daqui e vai falar o que Deus fez por você. Vai falando com o Senhor agora. Amo o Senhor. Vai falando com Ele. Fala com Ele.